Saúde mental é essencial em qualquer profissão, em qualquer área, e o agro, não é exceção. Imagine o estresse do trabalho pesado no campo, os desafios de clima, ambiente e, claro, as preocupações com dívidas e insegurança jurídica, que leva até mesmo ao suicídio. Hoje falaremos sobre a linha de defesa em relação à saúde mental e como proteger nossos agricultores aqui. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Graziele de Camargo, produtora rural e coordenadora do movimento SOS Agro, Rio Grande do Sul. Prazer em recebê-la, Graziele. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. A realidade dos produtores rurais não é fácil e fica ainda pior, com dívidas absurdas, crises climáticas e abandono de políticas públicas, o que leva aí ao limite e faz com que os casos de suicídio no campo aumentem. Aumentaram quase o dobro nos últimos anos. Graziele, por que a taxa de suicídio entre produtores rurais aumentou tanto nos últimos anos? Bom, no nosso ponto de vista, a questão principalmente das dívidas tem deixado os produtores sem rumo, né, sem saber para onde correr, essa questão do abandono, da insegurança jurídica principalmente, pois muitos produtores, milhares de produtores estão perdendo as suas terras, estão perdendo os seus maquinários, o restinho de patrimônio que sobrou para eles, né, após as enchentes, e essas questões todas juntas aí têm deixado os produtores desesperados, infelizmente levando ao suicídio. A gente sabe que a dívida afeta outras pessoas, enquanto os empresários não cometem suicídio devido aí a dívidas e acaba afetando diretamente a saúde mental dos produtores, mesmo quem não chega ao limite, ao suicídio, tem uma saúde mental prejudicada, né, Graziele? Sim, essas questões de impotência, né, de frustração, no caso dos agricultores do Rio Grande do Sul, isso já vem acontecendo por muito tempo, né? Já estamos na quinta safra frustrada, quer dizer, são 5 anos consecutivos de perdas após perdas, sem nenhum tipo de política pública que realmente dê o amparo, né, e dê o auxílio necessário que o produtor realmente precise para poder continuar, infelizmente levando algumas pessoas que não suportam mais todo esse cenário e toda essa condição a uma ação dessa, né? Infelizmente, isso é muito triste. A gente tem criado alguns movimentos com profissionais, né, de saúde mental para poder estar trazendo esse amparo para os produtores, mas infelizmente não vem, né, sendo de forma bem sucedida. A assistência psicológica disponível é pouca ainda, né, imagino. Sim, e tem também, Joyce, a questão dos produtores eles serem mais reservados, né? Eles são muito conservadores, eles têm algumas questões culturais de não se abrirem tanto, de ter vergonha de ficar devendo, principalmente o povo gaúcho, que sempre foi muito honroso, né? Então, para o produtor, ele está nesse momento, nessa crise, nesse cenário, é uma questão muito ruim, é uma questão muito vergonhosa. E isso também está fazendo com que eles se fechem, né? É difícil da gente conseguir chegar realmente em todos os produtores, por mais que nós temos esse movimento que é de ajuda, de auxílio, buscando realmente salvar os produtores do Rio Grande do Sul, a gente não está conseguindo ter essa abrangência total para poder estar falando com todo mundo. É verdade, é um povo decente, honesto, trabalhador e tem vergonha de mostrar fraqueza, né? Como que funciona o SOS Agro Rio Grande do Sul? Que tipo de ajuda que vocês prestam? Bom, nós somos um movimento que começou nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, onde nós temos muitas centenas de pessoas ligadas aos grupos, né? E ali a gente coloca todas as nossas dores, as nossas questões, as nossas dúvidas, acontecimentos que acontecem com um com o outro, tem essa troca de informação para poder estar buscando a solução como um todo. E nesse momento a gente está com um grupo de psicólogas, né, que estão fazendo esse trabalho voluntário, que não cobram absolutamente nada, né, para poder conversar com os produtores para ver essas questões mais de saúde mental mesmo. Desde o ano passado a gente vem trazendo esse tipo de amparo e ajuda,
Mas, como eu disse, é uma questão muito íntima de cada um. Então, às vezes, a gente não consegue ser bem sucedido no ponto de falar com a pessoa certa no momento certo. Da porteira para dentro com Frederico Dávila, hoje edição extra para atualizarmos aí um assunto da moratória da soja. Frederico, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce, estar com você e com todos aqui na Força do Agro, levando as realidades do produtor rural da porteira para dentro. E esse é um assunto muito importante porque o CAD suspendeu aí novamente a moratória da soja, né, a partir de janeiro de 2026. CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Só para explicar rapidamente, a moratória é um acordo que foi firmado há cerca de 20 anos, né, Frederico, entre trades, associações aí do setor e organizações ambientalistas, para impedir a comercialização de soja produzida em área desmatada. Na prática, acaba influenciando na competitividade, né, Frederico? Joyce, essa moratória é uma das maiores vergonhas que a indústria impôs nas costas do produtor rural brasileiro. Se for basear pelo critério de desmatamento, então todo o Brasil praticamente, tirando algumas regiões como no estado do Rio Grande do Sul, que são campo nativo, foram desmatadas de alguma forma. Essa questão da moratória da soja, se eu não me engano, ela vem lá de 2006. E nós temos aí essa realidade para os produtores rurais da região amazônica e parte da região centro-oeste, né? Isso é um verdadeiro absurdo, porque o apelo é ambiental, é de sustentabilidade, mas a realidade é uma realidade comercial colocada por multinacionais, principalmente, às vezes americanas, às vezes europeias e às vezes até empresas brasileiras, para justamente pressionar o produtor rural na questão de preços nessas regiões que nós estamos citando aqui, região norte e região centro-oeste, que estão inseridas ali no bioma amazônico, e também porque ali é onde se tem grandes volumes, grandes áreas, né? Então, qualquer produtor ali planta 5, 7, 10, 20, 50 mil hectares. Então, no volume que você consegue pressionar ali 2%, 3% em cima de um volume monstruoso como esse, você acaba tendo uma vantagem muito grande. Na verdade, essa soja, quando ela é vendida na forma de óleo ou na forma de farelo, ou de qualquer outro produto que tem na sua composição, ela não vai escrito lá que ela respeita a moratória da soja e etc. Na verdade, o que acontece é que amplia a margem da indústria e em detrimento da compressão das margens do produtor. Então, é muito bem-vinda essa notícia para o setor. Os produtores aqui do sul, sudeste, centro-oeste, da parte do centro-oeste que de Cerrado, a gente não tem um problema com relação a isso. Porém, esses produtores do norte, região amazônica e do centro-oeste também, que estão com o bioma amazônico, têm essa vantagem agora a seu favor. Nós não podemos deixar com que as indústrias, principalmente, e os organismos estrangeiros financiados através de ONGs e outros organismos que acabam recebendo dinheiro dessas indústrias, utilizem-se desse tipo de expediente para comprimir as margens do produtor rural brasileiro. Como bem disse o Frederico, as outras regiões do Brasil não sofreram essas sanções aí, mas tem que se solidarizar, né? O produtor tem que se unir aí, porque hoje é na Amazônia, daqui a pouco é São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim por diante, porque é isso que os organismos internacionais querem. A superintendência do CAD, em agosto, abriu uma investigação justamente para apurar aí essa concorrência desleal que acabava prejudicando as exportações. Em seguida, a Justiça
Justiça Federal suspendeu essa decisão do CAD. Agora, com a nova determinação, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, a CNA, disse estar confiante de que, de fato, dessa vez a moratória será encerrada em 1º de janeiro de 2026. Você falava aqui, né, que os interesses são aí um falso apelo ambiental, junto com trades internacionais e empresas brasileiras. Uma das interessadas nesse acordo, né, Frederico, é a Biov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representa a indústria. A Biov, eu não vou nem citar nomes aqui, né, mas a Biov e seus diretores e controladores e mantenedores fizeram um trabalho terrível contra o produtor rural e se fazendo com muita hipocrisia de aliado do produtor rural. Então você imagina, né, Joyce, quanto deixou o produtor rural de auferir de renda maior ao longo desses 20 anos de implementação da moratória, e esse lucro foi parar no bolso justamente da indústria, que aumentou as suas margens, comprimia o valor do produto lá no campo, junto ao produtor, lá na base da produção, e ampliava os seus lucros do produto acabado, no caso o farelo e o óleo. Nós estamos falando aqui dos 2 produtos básicos advindos da soja. A Biov fez um papel vergonhoso ao longo de todo esse histórico. Eu tive um debate, inclusive, com o então presidente da Biov, quando eu era deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, o André Nassar, justamente falando sobre este tema, né, desta questão, e que o produtor rural, ele não tem que falar, mas isso é coisa lá do Mato Grosso, isso é coisa lá do Pará, isso é coisa do Rio Grande do Sul, isso é coisa do Goiás. Não, não é. É de todos nós, é de todos nós. Então, nós não podemos admitir nem permitir que outros colegas, irmãos produtores rurais nossos sejam pressionados e esmagados dessa forma por entidades como a Biov e tantas outras, né, que sustentam esse tipo de discurso junto a ONGs, junto a organismos internacionais que usam da mão do gato, como diz no ditado, para justamente pressionar a questão comercial aqui dentro do nosso país. O produtor rural é um só, de norte a sul, leste a oeste, tem que se unir e levantar aí a mesma bandeira. E o governo, para variar, né, Frederico, está preocupado com o fim da moratória, justamente agora às vésperas da COP30. Esse governo aí, esse Lula aí, sempre do lado do grande e contra o pequeno, né? Exatamente. O discurso é uma coisa e a realidade é outra coisa. Então a gente vê essa situação agora. Agora, eu queria dizer o seguinte, Joyce. Você tem lá todas as determinações do Código Florestal sobre quanto que você pode ocupar de área, abrir de área dentro do bioma que você está inserido. 80% aqui no Sul e Sudeste, 65% Cerrado, 20% somente lá na região amazônica, enfim. Então a questão é a seguinte: você está dentro dos limites legais, você pode fazer o que você quiser. Não tem problema nenhum. Então, se você tem uma propriedade, vamos dizer, no Cerrado, que é 65%, e você só abriu 45%, você pode abrir mais 20%. Então, você vai impor uma moratória baseada em quê? Se você está dentro da legislação. Se você abriu 70%, 5% você está fora. Agora, se você abriu dentro da legalidade, você está dentro. Então, todas essas normas, Joyce, elas têm uma folha de rosto muito bonita, mas, na verdade, é isso que você acabou de falar. É para pressionar, é para arrochar a produção básica lá no campo e agradar aos grandes, né, que são aqueles que sempre estão ali adulando o poder, e principalmente aí agora com o presidente Lula e o PT, a gente vê as mesmas figuras, né, que estavam lá nos governos de 2003 a 2006, de 2006 a 2010 e também nos governos Dilma. Os grandes estão lá, os mesmos grandes estão lá adulando de novo o governo federal
e recebendo as mesmas benesses que receberam lá no passado. E por falar em grandes, tem uma polêmica envolvendo a JBS, que também está sendo acusada por uma ONG de comprar gado produzido numa área de desmatamento. Vamos ver como a gigante vai se virar aí, mas esse assunto para um outro momento. Vamos voltar para o assunto aqui de hoje, super importante. É diante de todas essas situações, sem políticas públicas, sem apoio ao produtor rural, que o número de suicídio no campo tem aumentado consideravelmente. Vamos conversar aí, vamos voltar ao assunto de hoje. Frederico, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado você, Joyce. Obrigado a você que está toda terça-feira aqui conosco, conhecendo a realidade do produtor da Porteira para Dentro. E hoje foi uma edição especial de Da Porteira para Dentro. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Bom, o que nós temos de conhecimento de suicídio, né, de produtores que tiraram a própria vida nesse período de 15 meses, que foi após as enchentes do ano passado, são 23 famílias que perderam, né, tanto homens quanto mulheres, que perderam aí pessoas que infelizmente vão ter isso para sempre, e a gente vem tentando falar sobre isso de uma forma mais cautelosa. A gente sabe que tem alguns métodos e algumas maneiras de falar sobre isso, principalmente com a imprensa, para que a imprensa reverbere toda essa questão, que o governo também tem, né, uma certa forma, ele também tem responsabilidade sobre isso, já que a gente sabe que o que está levando o produtor a tirar a vida é essa questão de abandono, a questão de incapacidade, de não ter mais o que fazer, de não enxergar mais uma luz no fim do túnel. Então, a gente vem comunicando, a gente vem tentando falar isso nas redes sociais, claro, de forma muito responsável, que o produtor ele não está sozinho, né, que nós temos um monte de pessoas nessa situação, e isso não é motivo de vergonha, que é uma questão climática que trouxe até esse cenário ruim aí, que todos nós estamos endividados, e que essa fase vai passar, né? A gente tenta passar nessa questão de que estamos todos juntos no mesmo barco.
Bom, deveriam o governo, tanto federal quanto estadual, deveria criar linhas de reconstrução, o que a gente vem falando há muito tempo, né, que o produtor precisa para se restabelecer financeiramente e falando estruturalmente dentro da lavoura, da roça, da sua propriedade, ele precisa de recurso financeiro. Então, teria que ter essa linha com um recurso financeiro que tenha prazo longo e juro baixo. Por quê? Existe um estudo que foi feito até no Rio Grande do Sul, não lembro qual universidade, que para a gente poder reestruturar e voltar a ter a fertilidade do solo que nós tínhamos antes da enchente, pode levar até 30 anos. Quer dizer, o produtor precisa estar empenhado, né, trabalhar, ter todo o recurso financeiro para reinvestir nesse solo para que ele possa voltar a prosperar. Então, o produtor precisa sim de recurso financeiro, é o primeiro ponto que a gente percebe disso, né? E a gente vem pedindo isso há muito tempo. Agora, nessa semana, saiu uma medida provisória do governo federal disponibilizando o alongamento das dívidas, mas a gente não sabe realmente como que isso vai ser efetivo lá na ponta, se isso realmente vai resolver o problema de todos aqueles produtores, que são milhares de produtores, que estão endividados hoje, que não têm capacidade de retornar, né, a tirar custeio, a poder realmente implementar a sua lavoura, fazer a próxima safra agora, que já está aí, já estamos em cima do calendário, com a data bem avançada. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas efetivas. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. E a gente está falando aqui de dívidas altíssimas, né, Graziele? Você já falou em quinta safra com prejuízos, porque às vezes um ano é ruim, no ano seguinte recupera, mas não é essa a realidade aí no Rio Grande do Sul, né? E depois das enchentes, inclusive, vai ser um trabalho árduo de longo prazo para recuperar a fertilidade do solo. Isso, nós estamos atravessando um período complicado, porque por causa do clima, que realmente não está contribuindo com o nosso setor, e também tem toda essa questão econômica que o Brasil atravessa. Então, o agronegócio hoje, ele está com custos elevadíssimos, né, com produto na hora de vender, o produto realmente não tem o preço que ele tinha lá quando foi produzido, e tem toda essa questão climática que a gente vem atravessando por muito tempo. O produtor realmente precisa ter algum tipo de seguro que realmente dê o amparo necessário para que ele tenha
pelo menos um valor para sobreviver durante o período, porque a gente fala em produção agrícola, ela demora em torno de 6 meses para dar retorno, ou até 1 ano, quando a gente fala de uma única safra. Então, o produtor precisa entender que ele tem que ter um pouquinho mais de resiliência. A gente sabe que a gente está atravessando esse período terrível e que a gente precisa, sim, que as políticas públicas sejam mais efetivas. Enquanto existe vida, existe solução, por pior que seja a situação, e até os números aí de recuperação judicial revelam um pouco essa fragilidade financeira do setor, né, Graziele? Mas até a própria recuperação judicial ainda pode ser uma saída diante dessas dívidas, diante de todo esse sufoco, né? Sim, nós entendemos que a recuperação judicial é a última opção para o produtor, né? Por várias questões. E que realmente existe essa possibilidade e que o produtor pode estar recorrendo a isso. Porém, não são todos os produtores que podem estar buscando essa solução, porque a gente tem os pequenos produtores que estão, sim, muito endividados e que eles não se enquadram, né, em alguns parâmetros para a recuperação judicial. A gente indica que o produtor realmente procure um profissional, um advogado, que seja conhecido, indicado por alguém, para estar buscando algum amparo, né, judicialmente. A gente fala aqui do produtor, mas a Graziele falou no início aqui que, inclusive, mulheres cometem suicídio. O produtor refere-se tanto ao homem como à mulher, porque a gente sabe que tem muitas mulheres à frente do negócio aí no campo. E, Graziele, o produtor cuida do Brasil. E quem cuida do produtor? Olha, infelizmente, as enchentes mostraram que é o povo pelo povo, né? Nós não temos ainda todo o reconhecimento da sociedade. O produtor tem um legado, ele tem uma missão, que é produzir alimentos, sim, por mais que não seja reconhecido, e esperamos que essa situação toda mude daqui para frente. Que a população, que os políticos, que a sociedade entenda que o produtor, que o setor primário é essencial para todos, para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação, para a roda girar, né? O agronegócio é a engrenagem principal do PIB do Brasil, e a gente espera que daqui para frente isso tudo mude e que os políticos percebam a nossa importância e assim tragam a solução necessária para que a gente possa continuar. O agro move o Brasil, não é uma atividade fácil, o produtor é o que mais tem resiliência e o produtor não está sozinho. Do mesmo jeito que você pode estar numa situação complicada, difícil, dívidas, outros também estão. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Graziele, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço, é uma honra, muito obrigada pelo espaço. É sempre importante a gente falar essas questões e mostrar para o produtor que nós estamos atravessando um período difícil e que estamos aí uns para apoiar os outros. É isso aí, é um período difícil, vai passar. Muito obrigada à sua audiência aqui de segunda a sexta, A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.